Vamos embora. Bom dia, boa tarde, pessoal. Como o pessoal comentou aí, estava ouvindo, né? Me chamo Geraldo Gomes. Vou estar tentando puxar aí nesses próximos minutos um papo com vocês sobre um breve relato do uso da inteligência computacional no desenvolvimento de softwares acessíveis, né? E aí trazer alguns pontos aqui da minha experiência como pesquisador na Azul. Então, deixa eu me apresentar aí um pouco melhor, né? Como comentei, me chamo Geraldo, sou um homem branco, de cabelos e barbas preto, utilizo um óculos aqui, cara de nerd, né? Tô com uma camisa aqui azul marinho, com a frase treino duro, jogo fácil, que é o lema lá do meu time na Zup Innovation, né? E espero aí trazer um pouco desse meu background como pesquisador na área de ciência de dados, inteligência artificial e do pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo nessa linha para estar atacando principalmente tecnologias assistivas inteligentes, né? Hoje, no meu doutorado, eu faço uma pesquisa bem voltada para como modelos de inteligência artificial podem estar impactando crianças com dificuldade de fala, né? Então, está apoiando aí a parte de comunicação aumentativa e alternativa. E hoje minha atuação dentro da ZUP vai muito na frente de estar utilizando inteligência computacional aplicada para a área de engenharia de software. Então, como a gente consegue estar trazendo esses aspectos de modelos de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, por reforço, e como a gente consegue estar empregando isso daí no dia a dia, na prática da engenharia de software. E, para esse papo de hoje, vou trazer aí uma linha de como a gente consegue estar trazendo esse processo de acessibilidade no dia a dia do design de softwares, né, desde o início do processo de construção de uma aplicação, e que a gente garanta que essas soluções e essas métricas do que a gente tem hoje a nível de acessibilidade em aplicações tanto web como mobile, a gente consiga virar esse jogo e como a IA pode apoiar um pouco nesse processo, beleza? Então, se vocês tiverem dúvida, quiserem interromper, podem interromper, quiser deixar para o final também, no final deixar um momentozinho aqui para a gente poder trocar uma ideia, beleza? Então, falei aí já um pouco na minha fala, né, um pouquinho da ZUP. Então, a ZUP, essa empresa hoje, né, empresa nacional, que visa estar se tornando uma Big Tech, está impactando o mercado de tecnologia, tanto no Brasil como no mundo. É uma empresa que hoje tem mais de 3 mil funcionários. E na ZUP hoje eu faço parte do braço educacional, da ZUP Edu, onde dentro da ZUP Edu a gente tem uma missão aí, né, que é formar pessoas e times capazes de performarem bem e aumentar a geração de valor nos cenários desafiadores da tecnologia. Então, dentro da ZUP Edu, a gente puxa vários programas de formação, desde a área de desenvolvimento front-end, back-end, iOS, procurando mudar o jogo de verdade para essas pessoas que entram na empresa, né? Então, a gente tem essas formações para poder que essas pessoas passem por essas formações e já saiam como pessoas desenvolvedoras atuando nas squads de projetos da empresa como um todo. E dentro da ZUP Edu, nós temos um time de pesquisa desse a qual eu faço parte, né? Esse time hoje, ele tem várias frentes ali de atuações de pesquisa, específica na parte de engenharia de software, eu e uma outra colega na parte de inteligência artificial, temos frente de pesquisa específica na área de educação, na área de engenharia de dados. E o que é que esse time busca, né, hoje dentro da ZUP? A gente procura acelerar o estado da prática através do estado da arte. E o que é que isso quer dizer, né, a nível prático? Todas essas pesquisas que a gente vê que tem esse impacto científico ali acadêmico, né, de mestrado, doutorado, de publicações em eventos, em periódicos internacionais, acaba que a gente percebe que elas se tornam um pouco distante ali de ter esse impacto a nível de mercado. Da gente ver essas pesquisas tendo esse respaldo ali a nível de indústria de software. E hoje o nosso time ele tem muito esse papel da gente conseguir estar aproximando aquilo que é pesquisa acadêmica, da gente tornar realidade dentro de esteiras de desenvolvimento de software, né? Então, como é que a gente consegue estar aproximando esses dois mundos e fazer com que tudo isso dê jogo, fazer com que tudo isso seja possível. E a partir daí surge minha atuação, né, meu interesse nessa problemática que eu venho trazer aqui para vocês hoje. E aí, antes da gente começar o nosso papo, gostaria de trazer só alguns dados, começando aqui logo pelo Brasil, né? Então, tem esse dado aí, que é bem famoso, do Movimento Web para Todos, inclusive teve uma atualização recente, né? Antes eram apenas 0,74% dos sites, se eu não me engano.
Aí subiu um pouco, muito pouco, né? Então, hoje a gente tem que 0,89% dos sites brasileiros são desenvolvidos com práticas acessíveis. Então, a gente tem que menos de 1% dos sites desenvolvidos no Brasil são feitos com práticas acessíveis. Quando a gente olha especificamente para o desenvolvimento de aplicativos, a gente vê que apenas 14,64% desses apps fazem uso de textos descritivos das imagens. É menos de 15% dos aplicativos, né, que fazem o básico, que é estar escrevendo uma imagem ali dentro dessa aplicação. Né? Então, estatísticas bem recentes do movimento Web para Todos. E aí, logo em seguida, coloco aí uma frase para a gente refletir. Né? Essa frase é do Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, para quem não sabe, é basicamente o cara ali que fundou a web, né? Fundou o www ali, para que a gente consiga estar navegando entre esses sites, entre essas páginas. E lá dentro da cultura de formação da web, o que é que ele traz aí como frase fundamental, né? O poder da web está na sua universalidade. O acesso por todas as pessoas, não obstante a sua incapacidade, é um aspecto essencial. Então, fechando aspas aí, né, dessa frase do Tim Berners-Lee, a gente vê a preocupação dele, desde o começo da ideação da web, de que todos consigam ter acesso a essa imensa base de conhecimento, de conteúdo, de entretenimento que está disponível hoje aí, né? Só que a gente vê um grande contraste quando a gente volta no slide anterior e a gente vê que menos de 1% dos sites brasileiros são desenvolvidos com práticas acessíveis. Então, a gente vê que a gente tem um problema claro aqui. Quando a gente passa aqui para poder dar uma olhada um pouco sobre dados aqui do Brasil, sobre pessoas com deficiência, o último censo aí, inclusive já bem atrasado, né, 2019, a gente consegue ver aí que aproximadamente 45,6 milhões de pessoas, né, no Brasil possuem algum tipo de deficiência, aproximadamente 24% da população. E aí a gente percebe que quando a gente olha para cada tipo de deficiência, né, deficiente visual, deficiente auditivo, a gente vai conseguir estar percebendo dificuldades de conseguir estar interagindo com essas aplicações simplesmente por uma falta de cuidado, uma falta de atenção da pessoa que estava desenvolvendo aquele produto, né, que poderia dar uma recomendação, uma melhoria, um cuidado maior naquela feature para estar tentando se aproximar de um design universal, né? E o que é curioso também, aqui no Brasil, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão que exige que todos os sites públicos e privados sejam acessíveis. E, mais uma vez, quando a gente volta lá no primeiro slide que a gente estava discutindo, né, menos de 1% dos sites brasileiros são desenvolvidos com práticas acessíveis. Então, a gente vê que claramente tem uma coisa muito errada aí dentro desse processo de desenvolvimento de softwares. E aí, softwares incluindo aplicativos, sites web, aplicações standalone, então tem alguma coisa errada dentro dessas esteiras de desenvolvimento. E aí, quando a gente olha isso a nível mundo, a gente vê que essa população é bem maior. 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência, né? E espera-se que até 2030, mais de 2 bilhões da população precisam de pelo menos um produto de assistência, como idosos precisando de 2 ou mais para conseguir estar interagindo com esse mundo digital, né? E aí, quando a gente olha para nível de mercado de trabalho, para os profissionais que estão atuando no desenvolvimento dessas soluções, a gente percebe que há uma enorme escassez de mão de obra em tecnologia assistiva. E em países, né, que existe uma maior demanda por esses profissionais, percebe-se que a oferta é ainda menor. Então, a gente percebe que existe um problema claro dentro de como hoje são desenvolvidas, as fábricas de software estão desenvolvendo aplicativos, websites. A gente percebe que tem uma população gigantesca que demanda por essas soluções, demanda por esses produtos. A tendência disso é aumentar e a gente tem uma mão de obra escassa de profissionais treinados para conseguirem estar construindo essas aplicações de forma que tenha esse design universal, consiga estar atendendo a todas as pessoas e consiga estar entregando essa experiência com qualidade, né? Então, a gente vê vários pontozinhos de choque dentro dessa problemática ocorrendo durante essa narrativa aí. E tudo isso
vem soando, né, para nós do time de pesquisa na ZUP, como pontos de exclamação, pontos de atenção, que a gente tem essa visão, né, de que como é que a gente consegue melhorar isso? Como é que a gente consegue mudar o jogo? Como é que a gente consegue estar contribuindo com a área e estar avançando toda essa dinâmica que a gente tem hoje para poder desenvolver software, né? Então, a gente vê logo de cara que o quê? A gente precisa de acessibilidade desde o design. Então, pensando como design, não sendo uma coisa simplesmente visual, simplesmente uma coisa de branding, mas pensando no design como uma área que foca em resolver problema, a gente tem que pensar nesse processo de resolução de problemas a partir de software desde o início, pensando em como a gente vai conseguir estar empregando acessibilidade, como a gente vai conseguir estar empregando o design universal na construção desses produtos e soluções. E aí, durante o nosso processo de pesquisa, a gente já consegue estar levantando uma série de papers, né, uma série de artigos. Coloquei um aqui específico no slide que fala sobre a adaptação da metodologia do processo Scrum. Inclusive, tem um linkzinho dele aí, depois vocês pegarem o slide, conseguem estar acessando e detalhando mais. Então, o que é que a gente vê? O Scrum hoje, como um processo de metodologia ágil, né, a gente vê que ele vem sendo bem adotado por fábricas de software como um todo. Então, esse processo ele pode ser adaptado para que durante as etapas de desenvolvimento, durante as entregas de testes, durante as reuniões de retrospectivas, durante as reuniões de planejamento, sejam discutidos aspectos de, poxa, eu estou pensando em acessibilidade, eu estou pensando em construir essa feature de uma forma acessível, estou pensando no tempo que eu vou estar descrevendo essa imagem, por mais que seja mínimo. Então, a gente já tem pesquisas hoje que abordam métricas em relação a se eu adapto o meu processo Scrum para, durante minhas cerimônias ágeis, eu ter atenção a dinâmicas de acessibilidade, eu consigo estar mudando esse jogo, consigo começar a impactar esses softwares para que esses softwares consigam ser mais acessíveis. Então, olho como processo e eu colocando essa minha atenção como processo, eu já consigo começar a mudar esse jogo. E aí, a gente também levantou pesquisas sobre o impacto da gente estar se preocupando com acessibilidade desde o começo. E o que é que essas pesquisas mostraram, né? Que priorizar a acessibilidade no design auxilia todas as pessoas. Então, quando eu monto uma aplicação que ela se diz uma aplicação de design universal, que essa aplicação se diz uma aplicação acessível, eu não estou preocupado com uma pessoa que não tem uma deficiência, com uma pessoa que é deficiente visual, estou preocupado com todas as pessoas. E quando eu me preocupo com todas as pessoas, o que eu entrego para o mercado é um produto de melhor qualidade, é um produto de maior impacto, é um produto que eu vou conseguir estar construindo mais leads, eu vou conseguir estar construindo mais clientes, eu vou conseguir estar engajando mais pessoas para dentro do meu player, para dentro da aplicação que eu estou construindo. Então, não é uma questão de você ser bonzinho, é uma questão de lógica. Você vai estar construindo um produto que esse produto ele tem um design universal. Ele vai estar atendendo a todas as pessoas e você vai estar possibilitando que todos os seus possíveis clientes, seus possíveis usuários engajem dentro do seu produto, engajem dentro da sua plataforma. E, mais uma vez, dentro de um processo científico que a gente vem construindo, a gente consegue demonstrar que esses artigos apresentam esse impacto, apresentam essa possibilidade de que, olha, se você investe nisso, você vai conseguir ter ganhos lá na frente, né? A gente tem pesquisas que mostram isso. E aí, ainda dentro desse processo de estudo, a gente escuta se falar muito sobre a busca desse design universal, né? Um design total, um design inclusivo, um design que o enfoque desses produtos, serviços e ambientes que vão ser desenvolvidos sejam usáveis pelo maior número de pessoas possível. Então, a gente bate muito nessa tecla, a gente fala muito sobre isso dentro de reuniões. Só que dentro da área de engenharia de software, tem uma frase clássica lá do no silver bullets, né? Então, não existe bala de prata. Então, quando a gente vai fazer um software hoje, a gente não tem uma metodologia, uma tecnologia, um framework que ele vai resolver todos os problemas. Então, a gente vê que tem essa problemática. A gente não vai ter uma bala de prata que vai sair resolvendo tudo. Mas, por onde a gente começa? Como a gente consegue fazer o mínimo? Porque, se eu volto lá no primeiro slide, a gente vê que é menos de 1% dos sites brasileiros. Então, acho que a gente está muito distante
de fazer o mínimo. Então, mesmo a gente não tendo uma bala de prata, como é que a gente consegue fazer o mínimo, né? E aí, dentro dessa nossa jornada de construção, de pesquisa, para a gente conseguir montar esse nosso produto, né, a gente chega na WCAG. Então, a WCAG é esse conjunto de diretrizes de acessibilidade, né, regida pela W3C, né, a Web Accessibility Community lá. E aí, a gente tem toda esse guideline de como a gente consegue estar pegando uma aplicação web, que a gente viu que tem um problemão, né, quando a gente olha lá para o primeiro slide, e como é que a gente consegue estar olhando para essas aplicações com uma ótica diferente. E aí, de forma bem resumida, né, a WCAG ela aborda 4 princípios da sua aplicação ser perceptível, operável, compreensível e robusta, e ela traz lá alguns critérios de sucesso, né? O A, duplo A e o triplo A, para a gente conseguir estar dando strike dentro desses princípios e dentro de algumas características que vão ser fundamentais para a sua aplicação web ter um sucesso. Eu coloquei aqui links, né, tanto da WCAG como daquele guia WCAG, que é um website mais facilzinho de compreensão das diretrizes. Só que aí, qual o ponto aqui, pessoal? Quando a gente começa a olhar para as empresas de software como a gente tem hoje, principalmente empresas menores, né, startups, elas conseguem estar pegando os primeiros clientes e elas vão muito numa ótica de que eu preciso entregar esse produto o quanto antes para o meu cliente, entregando aquelas funcionalidades que são chave, e acaba que aspectos, eu não diria nem só acessibilidade, mas aspectos como acessibilidade, performance, segurança, dentre outros aspectos que se exige um cuidado e até uma senioridade maior de quando vai se construir uma aplicação, eles simplesmente são colocados de lado, né? Mas a gente tem essas regras, a gente tem esses padrões. Uma das tendências que a gente começa a observar é que desde as próprias faculdades existe a necessidade de, quando se esteja tendo a formação dessas pessoas desenvolvedoras, se fale a elas, né, da WCAG, da importância de você conseguir construir uma solução acessível, porque até no resumozinho da minha apresentação que eu trago para hoje, você construir uma imagem web terrível e você colocar um mínimo de descrição do que é aquela imagem, está simplesmente a um ALT, ALT. Então, são 3 letras de distância, o esforço que uma pessoa desenvolvedora vai ter para poder estar colocando a descrição, para poder estar explicando aquela imagem, aquele conteúdo visual que está querendo se passar ali naquele site, né? Então, a gente vê que, por vezes, não é só uma questão de tempo, de que isso vai impactar a entrega do produto para essas empresas menores, mas até desse conhecimento e dessa senioridade. E aí, dentro do nosso processo de pesquisa, né, a gente procurou desvendar mais cada um desses aspectos da WCAG e de como a gente conseguiria estar trazendo esse impacto. Então, tem várias vertentes, tem vários trabalhos científicos na área, como eu comentei, né, desde você olhar para as academias, de você olhar para as universidades, verificar como as universidades estão passando esse ensinamento para as pessoas desenvolvedoras que estão indo para o mercado. Existem várias pesquisas também na linha de processo, então, como eu mostrei lá aquele primeiro paper, né? Como eu consigo estar adaptando uma metodologia de Scrum, uma metodologia que eu já tenho dentro da minha empresa, para que eu consiga estar vislumbrando, consiga estar me preocupando com esses aspectos de acessibilidade durante meu processo de desenvolvimento de software, né? Então, a gente começa a pegar várias linhas nessa frente. Só que aí, qual o ponto? A minha linha de pesquisa principal, como pesquisador, tanto na ZUP como a nível acadêmico, é uma linha de pesquisa que ela vai muito no tocante ali da inteligência artificial aplicada, né? Então, eu começo a ter esse olhar de como aspectos desses 4 princípios da aplicação ser perceptível, ser operável, ser compreensível e ser robusta, modelos de inteligência artificial podem estar colaborando dentro desses aspectos. E eu não diria nem só dentro desses aspectos, na aplicação como um todo, mas no processo de desenvolvimento da aplicação, que é onde, aparentemente, está uma das grandes problemáticas nesses produtos. Porque o que é que a gente percebeu que acontece muito também aí a nível de mercado, né? Se desenvolve um produto, se coloca o produto no mercado e depois, opa, precisa de acessibilidade. Opa, precisa de segurança. E normalmente são aspectos que vêm em segundo plano, depois que o produto já está no mercado. Tem gente que simplesmente não liga,
releva, né, e deixa a aplicação ruim mesmo no ar, e tem pessoas que vão se preocupar com isso depois da aplicação estar pronta. Então, o nosso ponto de contribuição que a gente buscou aqui a nível de pesquisa é como é que eu consigo colaborar antes da minha aplicação estar pronta e para funcionalidades de quando essa aplicação estiver pronta, eu conseguir garantir esses níveis de acessibilidade para que essa minha aplicação consiga ser inclusiva como um todo, beleza? E aí, a gente começou a olhar algumas ferramentas existentes que poderiam estar ajudando nesse processo, né? Uma das mais famosas que a gente encontrou aí, e que curiosamente é de desconhecimento de desenvolvedores front-end, desenvolvedores de aplicações web, e que ajuda muito nessa frente, é uma ferramenta do Google, né? A depender da sua versão do navegador, pode ser um Google Audits ou um Google Lighthouse, né? Pode estar com os dois nomes lá, no seu DevTools do navegador. Então, se você está dentro de um site web, seja qual for esse site web, você deu um F12 ali no seu teclado, ou abrir um inspecionar de código, né? Foi no seu DevTools, muito provavelmente a aba mais à direita vai ser a aba que vai ter esse nome, ou Audits ou Lighthouse. E o que é que essa ferramenta possibilita, né? Essa ferramenta possibilita uma auditoria daquela página web frente a 5 dimensões: performance, acessibilidade, boas práticas de desenvolvimento, SEO, que vai ser a parte de engajamento web, né? E se essa aplicação é um PWA, se ela vai ser um Progressive Web App. E aí, especificamente dentro da nossa linha de interesse, se a gente olha para essa segunda dimensão de acessibilidade, a gente vê que o Google já lança auditorias bem interessantes aí, em relação à parte de contraste de cor, se há elementos sendo sobrescritos ali na página, e ele gera uma nota, que essa nota já pode ajudar um mínimo desse desenvolvimento acessível dentro das empresas. Então, o que acontece? Se você que está assistindo aí essa apresentação é uma pessoa desenvolvedora de front-end e você quer ter um mínimo de acessibilidade dentro do seu projeto web, não custa nada, enquanto você está montando a sua aplicação, você rodar essa ferramentazinha do Audits, do Lighthouse, ter essas métricas e frente a essas métricas você ir ajustando ali o seu projeto de software, beleza? Existem outros validadores, eu trouxe aqui o validador oficial, né, da W3 Community, mas tem outros validadores aí também, que vocês inclusive conseguem estar instalando como plugin no Google Chrome, para conseguir estar fazendo essas auditorias de acessibilidade dentro do site. Essa acessibilidade de métrica do Lighthouse vai bater todos os strikes e entregar uma solução completamente acessível se ela bater 100 pontos? Não necessariamente, né? Como a gente viu, não existe uma bala de prata. Mas é um bom começo, principalmente se você não está se preocupando com nada ali dentro da construção da aplicação que você está montando, beleza? Existem outras ferramentas de mercado também que a gente conseguiu levantar, né? Existem várias, mas aí queria destacar aqui o Handtalk, né? Handtalk aqui do Nordeste também, falando aqui de Recife, que ele possibilita o quê? Que você encaixe um pluginzinho dentro da sua aplicação web e com base nesse plugin na aplicação web, a partir de marcações que sejam feitas no site, marcações de texto, né? Que sejam feitas no site, o Handtalk vai começar o processo de tradução daquele texto ali para Libras. Então, permite esse processo de tradução ali automática, né? Então, independente do seu site, independente do conteúdo que esteja ali, você colocando o plugin deles, existem outros plugins também, né, com a mesma pegada do Handtalk, né? Mas se você está colocando esse tipo de plugin, você consegue estar fazendo esse processo de tradução e já tornando essa aplicação mais acessível, já tornando essa sua aplicação web mais inclusiva, beleza? Então, a gente levantou várias outras ferramentas, trouxe essas aqui só para a gente ir construindo, né, essa linha de raciocínio. Só que aí o que a gente vê? Mesmo existindo esses players, o problema ainda existe. Então, como ir além, né? A gente já tem essas ferramentas disponíveis, mas tem aquela problemática ainda gigantesca ali a nível de pesquisas de mercado. Então, como a gente consegue ir além, como a gente consegue estar tentando mudar aí esse jogo, né? Então, deixa eu passar aqui o slide, só voltar ali para ver se tem algum ponto. Enfim, como é que a gente consegue montar esse jogo, né? E aí, a gente acredita que a gente consegue mudar esse jogo com pesquisas em tecnologia assistiva. Então, hoje, o que é essa área de tecnologia assistiva, né?
ela é uma área interdisciplinar que envolve vários aspectos de outras áreas de conhecimento, que visa a gente estar construindo produtos, recursos, metodologias, estratégias e serviços que visam a essa construção e a esse impacto inclusivo, que a gente consiga estar dando autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa nessas tecnologias assistivas, a gente pensa em tecnologias habilitadoras para que a gente consiga estar construindo soluções computacionais cada vez mais próximas daquele impacto de um design universal, né? E aí, dentro dessa linha de tecnologia assistiva, nós, como time de pesquisa, né, começamos a pensar na inteligência computacional como uma ferramenta para ser aplicada dentro desse contexto e a gente conseguir extrair daí aplicações que ajudem a gente a estar atacando aquela problemática lá de cima que a gente veio conversando, né? Então, a inteligência computacional se refere, né, a gente está criando esses métodos computacionais capazes de tratar problemas complexos do mundo real. Então, poxa, eu acho que esse problema que a gente está aqui é um problema bem complexo. Então, eu acho que ela pode vir a ajudar a gente a construir propostas de solução para a gente começar a mitigar esses pontos aí do que a gente tem hoje, né? Então, basicamente eu conseguir estar pegando um computador, né, e colocar esse computador para ter um raciocínio, ter uma aprendizagem, ter uma tomada de decisão, a fim de conseguir estar otimizando ali processos práticos meus, né? E aí a gente tem várias estratégias de como a gente consegue estar utilizando essa inteligência computacional. Tem estratégias de visão computacional, que basicamente se resume aqui: eu coloco um computador para enxergar e tomar decisões a partir daquele momento, daquilo que ele está vendo. Eu tenho estratégias computacionais a nível de processamento de linguagem natural, que eu coloco coloco um computador para que ele consiga estar lendo. Então, esse computador ele vai conseguir ler, esse computador ele vai conseguir falar, esse computador ele consegue ter interações a partir da linguagem natural. Eu tenho aspectos de locomoção de robôs, computação afetiva, parte de IA aplicada para diagnósticos, estratégias de recomendação. Então, tenho vários pontos aí, convencionalmente, onde a inteligência computacional é aplicada. E a gente começa a tentar mesclar essas linhas de pesquisa e essa aplicabilidade da IA, a inteligência computacional, né, uma área maior, dentro desses aspectos de tecnologia assistiva. E aí, a gente começa a estudar a tecnologia assistiva inteligente, né? Então, as tecnologias assistivas inteligentes têm esse potencial de oferecer possíveis soluções inovadoras para facilitar o cotidiano de pessoas com deficiência de forma inteligente e customizável, né? Então, esse ponto de customizável é um ponto muito importante. E aí eu olho muito para a minha pesquisa de doutorado nessa frente, né? Então, se eu pego uma criança que tem dificuldade de comunicação ali, e eu tento colocar uma aplicação, que essa aplicação é uma régua, não vai atender de forma assertiva esse grupo de pessoas. Então, eu tenho essas características, essas peculiaridades de cada indivíduo. Então, eu conseguir ter esse aspecto de estar customizando essa frente é muito importante. E esse aspecto de customizável, a IA normalmente consegue lidar bem com isso, né? De gerar essas recomendações, gerar essas sugestões frente às preferências, frente a dificuldades. Então, dentro dessa área de tecnologia assistiva inteligente, a gente visa a soma dessas três áreas, né? IoT, internet das coisas, como um todo, sensores, atuadores, inteligência artificial e todo esse processo de design centrado no usuário. Então, embora oportunidades tecnológicas se multipliquem rapidamente, né, as aplicações clínicas são mais lentas. Então, não é uma coisa que a gente vai estar vindo para, vai mudar o jogo, vai mudar tudo, mas a gente busca pequenas contribuições para que essas pequenas contribuições unidas a gente consiga começar a fazer esse impacto, a gente consiga começar a estar mudando esse jogo de mercado aí, como a gente tem hoje, beleza? Então, se a gente pega para analisar um pouquinho desses dados, né, de uso da tecnologia assistiva, a gente vê que esse é um mercado crescente. Então, o mercado de dispositivos para pessoas com deficiência e idosos foi avaliado em 14 bilhões em 2015 nos Estados Unidos e deve superar 26 bilhões de dólares até 2024.
Mercado de dispositivos de assistência a idosos e deficientes ultrapassará, né, 31,3 bilhões até 2027 nos Estados Unidos. Então, as estatísticas mostram que investir nessas tecnologias, investir em pesquisas para esses players de mercado, né, também existe esse retorno financeiro aí, né? E aí, quando a gente olha para players de Big Tech, né, a gente vê aí Google, Microsoft investindo aí, né, o Google investindo aí 658 mil dólares em óculos inteligentes, Microsoft realizando investimento de 25 milhões de dólares em projetos de inteligência artificial aplicado para pessoas com deficiência. Então, a gente consegue estar vendo esses players de mercado, o mercado se movimentando, felizmente, né, principalmente quando esse movimento vem das Big Techs, em busca de tecnologias que gerem essa inclusão, que gerem essa acessibilidade para as pessoas. E aí, como estamos investigando isso na ZUP, né? Como é que a gente vem fazendo esse processo, como venho repetindo essa palavra, né? Como é que a gente vem tentando mudar o jogo aí hoje na ZUP? Deixa eu dar só um golinho aqui na água. Então, como é que a gente vem investigando, como é que a gente vem tentando mudar esse jogo aí na ZUP? E aí eu digo para vocês, com pesquisa científica. Então, a gente não tenta buscar frentes aqui a partir de achismo. Eu acho que esse modelo vai ser legal, eu acho que essa estratégia vai ser interessante. Então, perceba que até a minha narrativa, até aqui, nesse momento, é uma narrativa que ela vem sendo fundamentada a partir de dados, a partir de trabalhos relacionados, de outros papers, de outras publicações, que vem dando esse direcionamento, vem dando esse norte para que a gente consiga estar construindo algo que a gente possa estar colaborando, né? Então, a gente pega todo esse arcabouço, todo esse entendimento da problemática, todo esse levantamento de trabalhos semelhantes, né, para ver onde é que a gente consegue estar mudando os nossos processos internos e como a gente consegue estar impactando o mercado externo também, a partir da publicação desses resultados do que a gente faz aqui na ZUP, né, para fora aí, para o mundo. E aí, logo de cara, um insight grande que a gente vê é esse. Para que a acessibilidade como design seja possível, a pessoa desenvolvedora precisa de alertas desde o início do processo. Então, vamos lá. A gente, a nível de pesquisa, conseguiu perceber isso. Academicamente, aparentemente, as pessoas saem da universidade sem ter tido práticas orientadas a desenvolvimento acessível. Ou, quando se tem, é uma coisa muito rápida, né? Dentro das empresas, as pessoas são cobradas a nível de prazo e, aparentemente, gerentes de projetos, donos de empresa, estão preocupados muito mais com o prazo de estar entregando aquele produto ali, né? Só que a gente viu aquele respaldo. Que, olha, quando você se preocupa com acessibilidade desde o começo, você tem a oportunidade de gerar um produto diferenciado para o mercado. Você tem a oportunidade de engajar mais pessoas para o seu produto. Então, como é que a gente pensa que a inteligência computacional pode apoiar dentro desse processo de desenvolvimento, né? Então, a gente vem construindo hipóteses, a gente vem construindo pesquisas, frente a gente conseguir ter análise estática de códigos que estão sendo desenvolvidos, se esses códigos estão acessíveis ou não. Então, para as pessoas desenvolvedoras que estão acompanhando aí essa apresentação, né, talvez já tenham utilizado alguma ferramenta de lint, né, ou linter de código, que são ferramentas de análise estática. Então, a gente tem Checkstyle, a gente tem SonarQube, a gente tem algumas ferramentas hoje de mercado nessa linha. O que essas ferramentas fazem? Elas analisam a implementação que foi realizada ali, analisam o código que foi feito, e a partir desse código que foi feito, essas ferramentas conseguem dizer, olha, aqui você poderia dar uma otimizada, aqui você utilizou uma biblioteca que está depreciada. Então, é feita uma análise do código que foi escrito, visando aquele processo de você estar escrevendo um clean code, né? Você está escrevendo um código mais limpo ali. E aí, o que é que a gente pensa? Como modelos de inteligência artificial podem apoiar nessa auditoria de código? Como é que a gente consegue estar pegando, na medida que a pessoa está digitando o site, na medida que a pessoa está implementando o aplicativo, e sempre que ele colocar uma imagenzinha sem alt, já aparecer lá uma linhazinha vermelha para ele, dizendo, opa, isso aqui está errado. Então, você não pode subir a aplicação dessa forma, porque isso está errado.
Então, você precisa estar colocando dentro dessa tag image um alt para que você esteja colocando um texto alternativo. Precisa colocar um title para quando passar o mouse em cima, tem uma descrição também. Então, a gente consegue estar montando um linter para que esse linter traga essas visões pela ótica da acessibilidade, pelo uso de inteligência computacional. Então, alguns pontos que a gente já consegue estar analisando, né? Estruturação de tags. Então, se as tags estão estruturadas de forma coerente. Então, para quem já implementou, né, uma página web aí com HTML, as tags HTML têm um contexto semântico e hierárquico, pessoal. Então, essas tags elas têm que ser bem utilizadas, né? Você tem que utilizar a tag correta para fazer aquela ação correta. Então, a gente consegue estar fazendo essa auditoria. A gente consegue estar verificando testes de contrastes, né, que é o CSS aplicado. A gente consegue estar verificando se as imagens estão descritas. O uso correto de labels em relação a labels inputs, né, campos de texto, input ali da aplicação. E navegação entre áreas clicáveis, se a página consegue estar dando essa navegação ali de forma interessante. Então, tudo isso a nível de linter, tudo isso a nível de análise estática de código, a inteligência computacional consegue estar sendo utilizada para mudar o jogo dessa forma. Quando a gente olha a nível de esteira de desenvolvimento, a gente tem outras hipóteses aí de como a IA consegue estar sendo utilizada e como ela consegue estar impactando. A gente viu essa parte de auditoria a nível de código, mas a gente acredita que a gente também pode estar fazendo essa auditoria a nível de pull request. Então, o desenvolvedor ele pode dar lá, né, um git commit, um git push, subir esse pull request, né, para um repositório, onde alguém vai ter que estar auditando e verificando se aquele pull request vai ser aceito ou não. E dentro desse processo de auditoria de pull request, a gente vê um outro ponto onde a gente consegue estar blocando essa implementação e a gente consegue estar auditando e dizendo, olha, falhas de acessibilidade são erros no código, são erros na implementação. Então, elas simplesmente não passam para a próxima fase. O outro ponto é você ter processos esteiras, né, de integração contínua, ter processos de CI e CD ali, todos integrados, e você ter auditorias, como a gente tem hoje de testes, né, para saber se a aplicação builda, para saber se a aplicação vai passar dentro de um conjunto de testes unitários, a gente ter esses testes de acessibilidade mapeados dentro dessa esteira para que essa aplicação simplesmente não chegue numa próxima fase se ela não estiver acessível. Quando o assunto são imagens, a gente ainda consegue ir além com o uso da IA, né? Então, hoje, com o uso da IA, a gente consegue estar utilizando, né, modelos de OCR. O que são modelos de OCR? Reconhecimento óptico de caractere, né? Então, o que é que eu consigo fazer? Eu consigo pegar uma imagem, que essa imagem tenha texto, e eu consigo automaticamente estar extraindo o texto dessa imagem para que isso já se torne descritivo para uma pessoa deficiente visual e ela consiga estar consumindo aquele conteúdo, né? Se eu tenho uma imagem que essa imagem não tem texto, mas ela tem conteúdo visual ali, eu posso estar utilizando aspectos de visão computacional para a geração de descrições. Então, o que é isso a nível prático, né? Imagina que você tem uma foto de um parque com árvores, com um cachorro correndo atrás de uma bola. Então, isso é a imagem que tem ali. E o que é que o modelo de visão computacional vai fazer? Ele vai fazer exatamente essa descrição. Isso é uma imagem de um parque com árvores e um cachorro correndo atrás de uma bola. Então, para quem não é da área de inteligência computacional, né, pode até parecer uma coisa de outro mundo, uma coisa muito sofisticada. Só que é um ponto que hoje os modelos de IA eles já conseguem estar resolvendo bem. Então, esses dois pontos que eu comentei aí, tanto de uso de modelos de OCR como uso de modelos de visão computacional, que já vão numa linha ali mais voltada para a parte de Deep Learning, né? Eles são modelos que eles conseguem ter um impacto bem assertivo, né? Quando a gente tem sistemas legados. Então, imagina se você é uma empresa que, poxa, eu sou uma empresa aqui que eu tenho sites que não são acessíveis, mas eu não tenho mais recurso para poder estar revisitando esse site, está tornando ele acessível. Você pode pegar um modelo desse, tá passando, auditando, né, esses projetos antigos, esses projetos legados, tá verificando essas imagens e gerando descrições para essas imagens, já gerando textos alternativos para esses códigos e para essas tags de IMG, né? Então, a gente consegue também estar utilizando a inteligência computacional hoje para estar impactando dentro da parte de descrição de imagem
com modelos de deep learning dessa forma, né? E nos vídeos, né, tinha comentado para vocês, hoje dentro da Zupedu, a gente é esse braço educacional hoje da empresa, né? Então a gente tem essa ramificação educacional hoje da empresa. Então, dentro dessa frente aí que a gente tem de atuação, de capacitação de pessoas desenvolvedoras, a gente tem uma plataforma que é a Andora hoje, que é uma plataforma educacional que a gente tem, onde a gente gera cursos nessa plataforma. E a gente tem vários cursos, cursos de iOS, cursos de cloud, a gente tem várias formações lá dentro. E qual o problema que a gente se deparou? Muitas dessas formações eram feitas, né, por mentores, especialistas da empresa ali, passando aquele conteúdo em vídeo, só que começou a ter uma barreira. Como é que a gente consegue estar tendo legendas, tendo um conteúdo que seja mais universal a partir do consumo desse vídeo? E aí, um dos integrantes do time de pesquisa, né, os créditos aí, Danilo Lucena, pegou uma estratégia, né, da AWS, uma estratégia da própria Amazon, e onde você consegue estar fazendo o importe desses vídeos, ela aplica um modelo de inteligência computacional para conseguir estar fazendo a transcrição automática e a geração de legenda desses vídeos, né? Então, percebe, é simplesmente ter o conhecimento, não foi uma ferramenta que foi desenvolvida do zero, simplesmente é uma ferramenta que já faz parte do suíte, já faz parte do conjunto de ferramentarias que a Amazon oferta hoje dentro da AWS e que a gente simplesmente fez uso dela para poder estar enriquecendo o conteúdo desses vídeos, né? E a partir do momento que a gente enriquece o conteúdo desses vídeos, a gente ajuda tanto pessoas com deficiência, que vão precisar da legenda para poder estar consumindo aquele conteúdo, como também pessoas que simplesmente vão estar em um ambiente ali que não vão estar conseguindo ouvir por algum motivo, que vão precisar realmente estar ouvindo a legenda ali, e você vai conseguir estar ajudando todas as pessoas e você já torna o seu curso, a sua formação mais interessante, mais universal, né? Então, mais um exemplo aí do impacto que a gente conseguiu trazer. Uma outra frente também de formação e suporte de plataforma, que é muito fácil de você utilizar hoje, é a construção de chatbots. Então, chatbots hoje, a gente tem plataformas da Amazon também, né? A gente tem o Dialogflow do Google, a gente tem várias plataformas para a gente conseguir estar montando esses bots de conversação. E a partir do momento que a gente tem esses bots de conversação, a gente consegue estar montando interações ali, que são interações textuais, são interações que elas podem estar sendo traduzidas para Libras, são interações que elas podem estar utilizando imagens com descrição, interações que podem estar utilizando áudio. Então, você pode estar enriquecendo esses conteúdos de chatbots de diferentes formas e está construindo ali plataformas de suporte, está construindo ali plataformas de apoio dentro de ferramentas com o uso de inteligência computacional e também muito de forma assistiva aí também. E aí, para fechar aí, né, tem várias outras frentes que a gente puxou, tentei trazer um resuminho aqui do que a gente vem construindo hoje dentro da empresa, né? E aí, para fechar aqui esse papo de cases legais que a gente vem trabalhando dentro da ZUP, queria trazer aí para vocês, não sei se todo mundo conhece, né, mas enfim, acho incrível aí esse programa. A ZUP hoje tem um programa Catalisa, que é um programa que oferece uma formação profissional em tecnologia para pessoas com deficiência e com a contratação desde o primeiro dia. Então, as pessoas que entram no Catalisa não necessariamente são pessoas que vêm da área de tecnologia ou que têm esse background de tecnologia, e são pessoas que passam por uma formação de 5 meses, né, de formação teórica, prática, de ensino mesmo em si, e posteriormente 3 meses já aplicado a projetos reais da ZUP, e após essa formação de 8 meses, as pessoas já estão prontas para performarem em squads da empresa, né? Já estão sendo alocadas em projetos da empresa como pessoas desenvolvedoras. Então, é um programa que eu acho incrível, um programa de super sucesso aí da ZUP, né? Já vem aí com algumas turmas aí de formandos, né? E aquilo, é um programa que desde o primeiro dia, desde o primeiro mês lá, a pessoa já é contratada como funcionário da empresa. Então, você vem recebendo esse incentivo durante 5 meses aprendendo, depois 3 meses em vivência de squad, fecha a formação do Catalisa e depois já está performando na parte de desenvolvimento de software. E aquilo, dentro dessa frente, é que a gente prega aí também, né? A diversidade dos times. Então, quanto mais a gente tem times diversos,
a gente consegue estar trazendo esses pontos de discussão, a gente consegue estar trazendo esses pontos de melhoria para dentro do nosso processo de desenvolvimento de software. Então, pessoal, trouxe aqui uma lista gigante aqui, né, de eventos, de periódicos, que se você quer se envolver mais cientificamente, quer consumir mais desses conteúdos, um pouco mais desses conteúdos, né, que eu passei, vocês podem estar consumindo eles. Inclusive, trouxe alguns simpósios brasileiros aqui, né, que são referências na área, na parte de educação, de fatores humanos, de jogos, que tem trilhas específicas para a parte de acessibilidade, de tecnologia assistiva. Então, depois vocês podem pegar aí também esse conteúdo do slide, tá dando uma passada aí com calma, né, por esses pontos. E, por fim aí, da nossa conversa, né, queria trazer essa frase. Quando a tecnologia é feita para todos, permite que cada um faça o que ama, né? Então, a gente começou esse papo de hoje mostrando aquela super problemática de que menos de 1% das aplicações web não são acessíveis, né? Então, a gente tem um problema grande, isso não só para web, isso para mobile, isso para softwares standalone. Então, a gente tem esse problema nítido hoje no mercado. E o que nós, né, como pessoas desenvolvedoras, pessoas da área de tecnologia, estamos fazendo para mudar esse jogo? Então, mais uma vez, né? Quando a tecnologia é feita para todos, permite que cada um faça o que ama. Então, vamos tentar mudar o jogo aí dessa forma, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, me chamo Geraldo Gomes, espero que vocês tenham gostado aí do papo e estou aberto aí para qualquer dúvida, sugestão, recomendação, isso aí.